Bom dia, amigos. O vermelho é o reflexo do traço da camisa. Muito bem. Vejam vocês como é bom nós termos amigos, né? Sempre bom. Massageamento de ego é uma beleza. Muito bem. Nós vamos falar, como o tema já indica, sobre a importância da mudança do homem. Na realidade, fomos buscar um pouco sobre a condição da visão positivista em relação ao assunto que nós estamos tratando, onde a criatura, ou seja, nós, éramos vistos só sobre um aspecto. O positivismo, palavra interessante, assim mais palatável para o materialismo. E se nós formos retroceder um pouquinho na história, nós vamos encontrar a necessidade da mudança do homem, visto por essa ótica, mais de 500, quase 500, ou um pouco mais de 500 anos antes de Cristo, com Pitágoras, que em 530, ele vive de 500 a 490, em 530 antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás, Pitágoras vai apresentar a condição da hereditariedade. É o início de se falar a respeito do assunto. E diz Pitágoras, então, na sua teoria, lembre-se que são 2.500 anos antes da nossa era, né? Que o homem depositava na mulher, através do seu espermatozoide, todas as condições da hereditariedade do pai. A mulher era um simples repositório. O seu útero gerava, ponto, e afinal era toda a hereditariedade provinha, então, do macho e não da fêmea. Ou seja, uma teoria um pouco tanto quanto machista em relação a isso, e isso definia, então, o filho, ou seja, definia a pessoa. É interessante notar que essa visão, essa forma de ver não mudou muito, quase mais de 1000 anos na frente, com o Nicolaas Hartsoeker, que é um holandês, que em 1694, ou seja, quase 1.200 anos à frente de Pitágoras, utiliza-se da teoria de Pitágoras para apresentar, então, que quando o espermatozoide ia para o útero, ele já carregava uma criatura, seja macho ou fêmea, que estava inserido dentro. Então já ia um bonequinho para lá, já estava pronto, era um homenzinho ou uma mulherzinha, ia para o útero materno, e o útero materno fazia a função, pura e simplesmente, de chocadeira. Veja que coisa interessante, né? Essas eram visões de natureza machista em relação à mulher, onde toda a hereditariedade só provinha do homem. Natural também a visão, como dissemos, positivista. É tão incrível que, claro, né, as situações foram mudando, mas nem tanto. Do Nicolás até 1900 e... Então logo mude. Espera aí. Até entre 1910 a 1940, os defensores da eugenia nos Estados Unidos e na Europa esterilizaram em massa pessoas com deficiência mental ou apenas com histórico criminal. Veja que, novamente, o homem continuava sendo visto, como continua sendo visto até hoje, como uma verdadeira máquina, né, sem a condição do espírito. E por isso se entendia que problemas dessa natureza, fosse deficiência física, fosse qualquer outro tipo de situação, era, na verdade, uma questão hereditária, uma questão genética. Tanto é que os nossos irmãos e irmãs homossexuais, principalmente os nossos irmãos homossexuais, passavam por castração química aos milhares na Inglaterra, durante, inclusive, esse período onde a influência na Europa sobre a questão da eugenia foi muito forte. Nos Estados Unidos, que é uma maravilha, não é? Onde nós estamos, a gente faz concurso para tudo. Os americanos organizavam concursos de bebês com a melhor genética. E esse tipo de visão serviu, inclusive, para o nazismo na Alemanha, que levaram à questão do Holocausto, procurando o homem e a mulher perfeito. Tudo isso voltado para as questões do indivíduo, como a máquina que dissemos. Era um indivíduo animal, onde se nasce, cresce, tem-se a reprodução, cuida-se das crias e morre. Isso é evidentemente o que acontece no reino animal. Só que nós estamos na condição de espíritos, o que muda muito. Naturalmente que, aos poucos, esta visão
tende a se mudar, a se modificar. Da mesma maneira que nós vamos encontrar lá em Pitágoras uma situação, né, rudimentar, de uma primeira visão da questão da genética ou da hereditariedade, para chegarmos à condição de clonagem hoje, que espantou muita gente na década de 90 com a clonagem da Dolly, quando na realidade, se tivermos alguém aqui que seja gêmeo univitelino, é uma clonagem natural. Não é? O gêmeo univitelino é uma clonagem natural. E, por vezes, espanta as pessoas com o problema de repente, esta situação se alastrar. Era conhecido no período da Segunda Guerra Mundial, que se deu de 39 a 45, cientistas italianos que estavam sob o regime fascista de Benito Mussolini eram amparados por verbas que vinham da Alemanha, no sentido deles conseguirem criar bebês em série para que, dessa maneira, eles pudessem produzir soldados. Essa era a visão. E o que é mais interessante notar é que nesses estudos, que depois foram eliminados pelo Papa, foram, aliás, não eliminados completamente, mas foi sugerido que se parassem as pesquisas pelo Papa Pio XI, era interessante notar que eles descobriram algo que tem muito a ver com aquilo que nós estudamos. Por exemplo, percebeu-se que a moça que estava em período fértil, mas não tinha um cinturão que eles deram o nome de cinturão de vida, esta moça não engravidava. Mas a moça, porque eles usavam alguns equipamentos rudimentares e deram o nome para esse cinturão magnético, para esse cinturão energético de cinturão de vida. E notaram o seguinte, que a moça que estava em período fértil e havia em torno dela era esse cinturão de vida, esta moça engravidava. E que nós estudamos? O contato do perispírito se dá antes de que haja o engravidamento da moça, antes que o óvulo seja fecundado. É tão incrível que, se nós perguntarmos aqui para muitas mamães, muitas delas sonharam com a filha ou com o filho antes de ficarem grávidas, e tem um detalhe, às vezes até com o cidadão dizendo que nome queria ter. Não é fato? Tem pessoas que dizem assim, eu sonhei com meu filho, com minha filha, nem grávida eu estava, e ele disse, inclusive, que queria chamar João, Maria, seja lá o que for. Então veja que, aos poucos, nós vamos chegando, vamos trombando naquilo que é a realidade, que é lógico, não tem como evitar. Mas, nos aspectos da condição moral, que é exatamente aquilo que nos interessa, como é que nós vamos fazer a mudança, ou qual é a proposta dessa mudança do homem? Na realidade, tem uma historinha muito interessante que se deu no período da Guerra dos 6 Dias, que foi um evento extremamente importante, de 5 de junho de 67 a 10 de junho do mesmo mês, e foi o conflito armado entre Israel contra os países árabes, contra o Egito, a Jordânia e a Síria, e foram apoiados pelo Iraque, pelo Kuwait, pela Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Tanto é que o mapa mostra as duas configurações de Israel antes e Israel depois do conflito. Na realidade, na revista Seleções, que muita gente não deve lembrar, ela existe ainda, mas se lembra, não diga, porque geralmente menciona a idade quando a gente lembra das seleções. Aí, eu não lembro, por incrível que pareça. Esse é um fator da idade quando vai passando, né? Você também já não lembra mais. Aí, o fato é que existe um determinado evento que esses aspectos dessas situações, às vezes se canta ideologia, mas tudo não passa de business em matéria de guerra. Enquanto as pessoas se matam, os homens de business fazem negócio, não é? Geralmente num almoço ou num jantar, infelizmente. Essa ainda será durante um certo período a dura realidade que está por trás disso. Houve uma reunião aqui nos Estados Unidos, e essa informação está numa dessas seleções daquela época, aonde um responsável pela ONU da época
tinha vários responsáveis, várias autoridades de cada país, e como foi um evento secreto, não podia ser na organização, onde a imprensa saberia, eles resolveram fazer na casa do representante da ONU. E este episódio é interessante notar porque nós primeiro olhamos o conflito, dá uma olhada na filiação e descendências das pessoas envolvidas. O Abraão, né, que é o patriarca desses nossos irmãos, ele teve vários filhos, entre eles Isaque e Ismael. É interessante notar que de Isaque descendem os judeus e de Ismael descendem os árabes. Significa dizer o quê? Que a briga até hoje é entre os primos. Está tudo em família. Bom, geralmente é bom quando a gente briga em família, porque a gente já conhece um, o outro, etc. Mas a briga é entre família, por incrível que possa parecer. E a condição em relação a essa reunião foi a seguinte: quando eles estavam ainda aguardando alguns representantes desses países, entrou o garotinho de 5, 6 anos de idade, filho do representante da ONU, em sua casa, entra dentro do salão onde eles se encontravam reunidos e diz para o pai: papai, deixa esses homens aí e vem jogar futebol comigo. E foi aquela surpresa para todo mundo. A ama logo chegou em seguida, ele olhou para babá, tipo, perguntando, né, por que a situação está acontecendo. A babá disse: o senhor desculpe, porque ele é muito, né, nós diríamos, ele é muito elétrico, né, ele me escapa, e tirou o menino da sala. Passado um tempo, ainda continuavam numas primeiras conversas, aguardando mais um ou outro, o menino entra de novo na sala. Diz: papai, deixa esse pessoal aí, vem jogar futebol comigo. E ele, a ama, entrou logo em seguida, ele olhou para a moça, já, né, recriminando a atitude, e ela disse: o senhor me desculpe, mas ele me escapa sempre. E o menino ficou insistindo, né? Até porque, na idade, na faixa etária, ficou insistindo, e ele então disse o seguinte: olha, o papai vai jogar futebol com você, mas primeiro você vai fazer uma lição, eu vou te dar algo para você fazer. Pegou uma revista que estava próxima, e abriu ao acaso e tinha o mapa mundi. Ele pegou, retirou a página dupla, picotou a página, deu para ele e disse: depois que você montar esse quebra-cabeça, o papai joga futebol com você. O menino saiu. Não demorou muito. Entra aquela criatura novamente, diz: papai, eu terminei, e agora você tem que jogar futebol comigo. Aí ele olhou para o menino e disse assim: mas como é que você conseguiu terminar tão rápido? Ele disse: olha, foi fácil, papai. No verso, ou seja, né, nós estamos aqui colocando uma linguagem nossa, né? No verso das páginas tinha a figura de um homem. Eu consertei o homem e consertei o mundo. Genial, genial. É exatamente essa a condição do trabalho que a doutrina espírita, por que não dizer o cristianismo redivivo, que é exatamente o cristianismo que se apresenta tal qual Jesus trouxe em relação à sua doutrina de amor, essa é a proposta que nós temos em todas as casas espíritas, no trabalho que nós denominamos de reformulação interior ou de reforma íntima. Estes são os aspectos que, de fato, irão mudar o homem. E a base da doutrina nada mais é do que a base do cristianismo, como dissemos, redivivo. Até porque como é que ela nos coloca a condição do como fazer a reforma íntima? O processo não é difícil, como nós todos sabemos, né? É conhecer-se, analisar-se. Interessante que esta é a proposta de Jesus há mais de 2000 anos. E quando nós trazemos para a modernidade, ou seja, contemporizamos a informação, a psicanálise e a psicologia, falam exatamente a mesma coisa, a questão do autoconhecimento, que também não tem novidade nenhuma. Tanto é que Sócrates, ao adentrar no templo de Apolo em Delfos, no pórtico do templo de Apolo, havia a inscrição: homem, conhece-te a ti mesmo. E a partir daí,
Nós encontramos esta própria posição na psicanálise, na psicologia, em Jesus, 500 anos depois de Sócrates, que ele tem quase 500 anos depois, e vamos encontrar na codificação da doutrina, onde o codificador vai dizer exatamente o quê? É necessário, é imprescindível a mudança de hábitos. Não é uma questão de desaparecer com o hábito, é de substituí-lo, que é completo, porque nós não conseguimos eliminar um hábito, nós fazemos substituição. Por exemplo, não é o caso de nós espíritas, porque espírita, como já dissemos em outras oportunidades, não fala mal das pessoas. Ele faz análise aprofundada da vida do semelhante, que é uma coisa... Análise crítica. A análise crítica, criticar não é falar mal, é analisar o assunto em profundidade. Né? Então, que é a base daquilo que o Kardec nos estimula para que nós estudemos, para que nós questionemos tudo. Então, esta é a postura. Se nós temos, então, esta veia, porque ela é uma veia que não é construída numa existência. Por vezes, nós vamos nos especializando na língua. E não é falar outra língua, é a língua como músculo, que André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na mensagem chamada A Língua, diz que Deus é tão bom, que apesar da língua ser um músculo, você a exercita e ela não ganha proporção. Não é fato? Imagina se ela ganhasse proporção. A gente ia carregar a língua naqueles carrinhos de pedreiro, não é verdade? Olha que beleza que é. É um músculo, não é tão simples. Ela às vezes fica só um pouquinho afilada assim na ponta, né? E dá umas... só. De resto, ela continua no mesmo lugar. O ponto todo é, se eu tenho este hábito, e esse hábito pode passar... Quer dizer, são tendências, eu posso trazer de outras existências, está no meu inconsciente profundo, brota de acordo com o meu interesse, convivência, coisa do gênero. Que a educação de 0 a 7 anos pode minimizar, aplacar, e se não tiver uma tendência muito forte, pode inclusive conseguir eliminá-lo. Mas via de regra, né? Via de regra, depende do período, essa tendência vai aflorar bem mais ou menos. Muito bem. Eu também posso iniciar tendências a partir dessa existência, não é fato? Então, quer dizer que tudo tem que ter relação com o passado, senão não haveria necessidade da reencarnação, que seria um simples repetir. E isto não é uma realidade. Muito bem. Se eu tenho esse hábito, não adianta eu querer a prova da mudez, porque o problema não está em eu eliminar a possibilidade de comunicar, mas sim na condição que eu sou, aquilo que eu tenho. Por isso que Jesus vai falar a respeito. Se você pensar no adultério, claro que ele usa para as necessidades do entendimento da época, você já terá adulterado. Então veja que é uma condição daquilo que eu sou, e não necessariamente do instrumento que eu uso. Posso ser cerceado, mas não ter a solução do problema. Não é fato? Muito bem, o que eu vou precisar fazer é um exercício. Então eu vou fazer um exercício ao contrário. Porque para eu me aperfeiçoar na língua, eu tenho um período de acomodação e de prazer naquilo que eu faço. Mesmo que isso esteja contra a minha genética de natureza divina, que todos nós sabemos, por informação do próprio Cristo, que nós somos deuses, logo então a nossa genética é divina. Se eu me acomodei, me acostumei, sinto prazer nesse processo, ou seja, de ser maledicente, palavra mais agradável para fofoqueiro, o fato é que o que vai acontecer? Eu estou distorcendo, eu estou de fato fazendo o quê? Eu estou cometendo um adultério comigo mesmo. Não é? Eu estou adulterando uma realidade em mim, uma verdade em mim, que é a condição genética daquilo que eu tenho que olhar no outro. Não é ser um indivíduo utópico, fantasioso, mas é olhar no outro a condição de que ele é um espírito em aprendizado, como eu também. Então ele tem direito de falhar como eu também tenho. Esse é o aspecto. Então, se eu me acomodei nessa situação e passo a sentir prazer, é a mesma coisa que usar do tabaco.
O indivíduo sabe que faz mal, ele é informado, mas ele sente prazer na utilização. Quando ele decide deixar de fumar, é um sacrifício enorme, porque ele acomodou toda uma estrutura psíquica e também fisiológica a uma dependência de natureza química e naturalmente natureza psíquica. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou passar a falar bem, mas falar bem não tem graça. Não dá o mesmo prazer, porque eu estou viciado. Eu estou mais do que viciado, eu estou habituado. Mas eu preciso mudar a situação. E é um exercício exatamente contrário àquilo que eu me acomodei ao longo do tempo. Por isso que é necessário o ensinamento de Kardec para todos nós. É imprescindível a mudança do hábito, a substituição. Até porque, diz o próprio codificador, a prece não oculta as faltas quando a gente recorre a ela. E o perdão só é obtido da questão consciencial, evidentemente, mudando-se de conduta. Até porque Deus não nos castiga. Não há o Criador não nos castiga. A nossa consciência, à medida que vamos tomando conhecimento daquilo, ou seja, ciência daquilo que fizemos, nos responsabilizamos e não precisamos, olha que maravilha que é a doutrina, olha a maravilha que é Jesus na sua pureza. Nós precisamos nos responsabilizar, não nos culpar. Porque quem se culpa, para no tempo, no momento da culpa. Quem se responsabiliza, busca a mudança, evidentemente, para livrar-se daquele problema que um dia causou, seja por ignorância ou desconhecimento, que são sinônimos, desconhecimento, etc., falta de maturidade e assim sucessivamente. É diferente se responsabilizar do que culpar-se diante do problema. Essa é uma atitude coerente de quem precisa avançar e não viver no passado. Porque quem vive no remorso, na mágoa, na falta de perdão, no ódio, coisas do gênero, a própria palavra já diz, remói, fica remoendo. E quem remoe no passado não tem presente. Quem não tem presente não reclame de não ter futuro. Porque essa é a realidade da vida. Nós nos conduzimos de acordo com os nossos interesses. E o que Jesus disse a esse respeito? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que é conhecer a verdade? É me conhecer. Quando eu me conheço, eu conheço o universo. Porque somos, não foi ele que disse? Um com Deus. Não é perder a individualidade. Ele disse, eu e o Pai somos um. Significa dizer, viver ligado diretamente. A gente não dá para entender isso, seria a mesma coisa que a internet passasse pelo nosso cérebro, nós continuamos individualizados, mas temos todas as informações que podem estar acontecendo no mundo ao mesmo tempo. É o máximo que dá para entender quando ele diz eu e o Pai somos um. Que é exatamente essa condição. Quando nós nos conhecemos, nós conheceremos o universo. Nós estaremos inseridos no cosmos. Nós estaremos inseridos em Deus, nós estamos, porque nós nunca nos afastamos dele. Mas o ponto é, nós estaremos com a mente do Senhor ligado em nós integralmente. Essa é a proposta. Essa é a proposta dos espíritas autênticos. Claro que de acordo com a capacidade, o exercício, de acordo com as nossas propostas de tempo. Até porque o espírita autêntico vai buscar trabalhar a questão de viver, aplicar os ensinamentos, exemplificá-los para fazer a sua transformação. Não basta, como diz Tiago, não basta dizer Senhor, Senhor, Senhor. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas sim aqueles, segundo Jesus, que fazem a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai qual é? A gente sabe decor e salteado porque é o segundo mandamento. Ama o próximo como a si mesmo. É fantástico isso. E essa transformação se dá pela atividade, pelo trabalho no bem, pela vontade, pela condição do exercício da transformação. E nós quebramos a natureza animal que nos escraviza através do quê? Do egoísmo, do orgulho e da sensualidade. Sensualidade no sentido de desequilíbrio da sexualidade, que é onde, via de regra, nos pega.
a questão da sexualidade e outras questões, não só ela. Mas, enfim, o fator do egoísmo, né? O que é o egoísmo e o orgulho continuam sendo as grandes chagas da humanidade. E entramos na natureza espiritual, onde conquistamos a liberdade com o cultivo do amor ao próximo. E como é que a gente pode se conhecer? De novo, é o codificador que traz no Evangelho segundo o Espiritismo. É pela transformação moral, ou seja, no exercício dessa necessidade e o esforço empreendido no domínio das más inclinações. Aliás, essa definição é do codificador, ou seja, de Allan Kardec, sobre a questão do espírita. O espírita não é o ser perfeito, é aquele que exatamente tem esses objetivos, de estar trabalhando a questão de transformar-se moralmente e empreendendo o esforço para dominar as suas más inclinações. Más inclinações no sentido do desconhecimento, da ignorância, não é? Naquilo que, de repente, eu desconheço de direito do outro, o que é o bem e o mal. Definição simples de Emmanuel pela psicografia de Chico. O bem é quando é bom para mim e para os outros. O mal é quando é bom só para mim. Simples assim. É o desconhecimento do direito do outro. Não significa espírito atrasado, espírito inferior. Significa espírito em aprendizado. Tão simples quanto. Não dá para exigir de uma criatura que está no estágio de expiação e provas, entrando para a regeneração, que ele tenha um comportamento de um espírito crístico, que é o nosso objetivo até onde nós conhecemos. E, naturalmente, tudo isso começa a se mostrar de uma maneira objetiva em relação à própria ciência. A ciência deslocada da questão da religião, onde se criou também os aspectos dogmáticos dos dois lados, né? Porque se não tem explicação, explicado está, de um lado. E do outro lado, os mistérios de Deus são intransponíveis, são impenetráveis. São dois aspectos dogmáticos, que vão sendo quebrados gradativamente, até porque, como futuro, vai nos dizer Leon Denis na obra No Invisível. Ele diz: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas, sem sombra de dúvida, o futuro das religiões. Significa dizer o quê? Se o cristianismo é exatamente, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, Jesus vai dizer um só rebanho, um só pastor. Não no aspecto religioso, absolutamente, mas no aspecto da espiritualização do ser, aonde nós vamos unir aquilo que um espírito crístico tem de responsabilidade. Todas as relações da ciência como um todo, ele tem que ter esta relação com a ligação com a divindade, porque tudo faz parte desse todo. Essa é a visão, não é um aspecto religioso, outro aspecto científico, como nós temos ainda, não é, dividido por necessidade de um querer se sobrepujar ao outro. E relativamente recente, na Finlândia, foram feitas pesquisas com 700 pessoas sobre aquilo que você, eu, nós sentimos e o que acontece no corpo físico. É interessante notar que todas os nossos sentimentos, as nossas emoções têm interferência direta, já feita a pesquisa por tomografia, em cada região do corpo. Ou seja, se você não conhece essa pesquisa, nós vamos sair daqui hoje, inclusive, orientados sobre aquilo que acontece comigo em relação ao meu corpo quando eu tenho determinados tipos de sentimentos, ou mantenho determinados sentimentos, ou mantenho determinadas emoções em mim mesmo. Olha que beleza! Se nós temos, por exemplo, a questão de ter ódio ou ter raiva de alguém, literalmente nós nos queimamos de ódio. Eu estou fervendo de raiva. É verdade mesmo. E ferve daqui para cima. Interessante que, olha as áreas com maior afetação. As mãos, na questão da agressão, o coração, para a gente ter um infarto do miocárdio, e a região próxima do cérebro, para a gente ter um AVC. Olha que maravilha! Não é fantástico? Quando a gente tiver a ordem, diz assim, deixa eu ver, eu posso ter um infarto do miocárdio, posso ter um AVC, e se sobrar alguma coisa, eu ainda tenho uma gastrite. Não é fantástico? É conhecimento de nós mesmos, não mais por um aspecto ou outro. É a ciência que está trazendo a realidade de todos nós. Um outro aspecto interessante, quando nós temos desgosto.
há uma espécie de apagamento do indivíduo quando nós nos desgostamos de algo ou de alguém. Do desgosto, nós vamos para a depressão. O sujeito fica gelado. E olha, escurecido na região aonde os sentimentos atuam com maior vigor. Essa é a situação da depressão. Da depressão, nós vamos para o orgulho. Claro, tem que ser a afetação toda mais acima, não é verdade? O indivíduo se acha. E quando o indivíduo se acha, ele, de fato, está mais perdido do que ele possa imaginar quando ele se acha. Do orgulho, vai-se para o medo. Porque você não sente medo assim, né? Você sente medo assim, não é? Qual é a reação do receio? Proteger, via de regra, centro de força gástrico, centro de força cardíaco ou centro de força gástrico. Nós não estamos estudando centros de força, né? ou os chamados chakras, que o André Luiz traduz para centros de força. Se nós olharmos em cada configuração dessas, sem que os cientistas tenham qualquer relação no que diz respeito ao centro de força, que é por onde, através do perispírito, o espírito comanda o nosso corpo, na realidade nós vemos atuação nos centros de força, né, exatamente, olha aqui, no laríngeo, no cardíaco e assim sucessivamente, dependendo de onde o sentimento nos afete. Do medo, vai-se para o desprezo. Quando o indivíduo despreza, ele literalmente só tem atividade no centro de força central e laríngeo, e o restante ele se apaga para a vida de relação. Não é fantástico? E dali nós vamos para a tristeza. É meio frio, meio quente. E é interessante notar, né? A gente não pode ser morno. A criatura morna não faz diferença nenhuma na vida. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ser mais ou menos. Querem ver? Quem é que conhece meia grávida? Meio honesto. Não é? É tão simples quanto. A ansiedade, o que produz, via de regra, a gente pode ter um belíssimo infarto do miocárdio. Qual é o ponto positivo, então? A ciência identificou. Ame. Ame. Olha que fantástico quando a criatura ama. Mais fantástico, unindo a esse aspecto do amor, é quando você é feliz. Todo o seu corpo se ilumina. Olha Jesus há mais de 2000 anos. Que os seus olhos sejam luz. Porque se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele tinha ou não tinha essa visão? Quando nós estamos amando e somos felizes por causa exatamente desse sentimento superior, todo o corpo é luz. Incrível, né? Alguém que passa pelo planeta há 2000 anos atrás, no meio de uma população que não tomava banho, que não escovava dente, que não tinha desodorante, e você não vê, tem que amar muito, não é? Você não vê Jesus fazendo palestra tampando o nariz, dizendo, puxa, Pedrão tá bravo hoje, hein? O Tiago, irmão dele, que era um dos apóstolos, era o judeu ortodoxo. O ortodoxo não tomava banho nunca. Nunca. Era o irmão de Jesus. Você vê como a criatura tem que amar muito, em todos os aspectos, né, para poder viver diante de uma coletividade sem recriminação, etc., e trazendo informações que 2000 anos depois nós comprovaríamos. Na realidade, o que a gente precisa fazer, então, começar logo um trabalho de autoanálise. E existem aspectos simples para serem considerados. Não pensar mal em relação ao próximo, posição moral mais elevada. Já não é mais falar mal, porque nós sabemos que aquilo que nós pensamos, nós emitimos matéria mental. É energia, o que se emite e a energia é matéria, é a matéria mental que nós emitimos. Não basta não falar, basta pensar. Quando nós pensamos, nós nos associamos com mentes que pensam de forma semelhante, enriquecendo essas mentes e também voltando para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos.
Por isso que Emmanuel diz que o pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida. Veja lá o que você está fazendo consigo mesmo. O que você está colocando na corrente da vida. Porque o que a gente der é exatamente isso que nós vamos receber. Isso é uma questão de justiça. Eu faço o que eu bem entendo e me responsabilizo pelas ações ou pelos pensamentos que eu emiti. A posição seguinte é pensar mal ainda, mas conseguir repelir. Esse é o exercício. Esse é o desafio que nós nos propomos quando buscamos uma casa espírita, ou seja, uma casa religiosa, ou uma casa que vise a nossa espiritualização. Significa que nós dizemos para nós mesmos: estou cansado da mesmice. Essa é a proposta. Cansei da mesmice. A terceira é exatamente pensar mal e gostar dos pensamentos. É adulterar-se e estar, inclusive, por vezes, com a influência negativa de espíritos, sejam eles desencarnados ou reencarnados, porque tudo é espírito, e, na verdade, vai cumprir o ensinamento de Jesus. Semelhante atrai o semelhante. No ditado popular, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Os espíritos ampliaram isso, dizendo o seguinte: dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Cada um anda com quem gosta. Não é verdade? Cada um anda com quem gosta. Nós atraímos e somos atraídos, atraímos e somos atraídos magneticamente para aquilo que efetivamente nos interessa. Conclusão do item C. É exatamente, o ato não foi materializado porque ainda não houve oportunidade. É via de regra o preconceituoso, que aponta o dedo para o outro, mas se tivesse oportunidade, estaria fazendo a mesma coisa, se não pior. Não é fato? Por isso que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim: cuidado com o teu preconceito. Porque o teu preconceito fará você experienciar o objetivo exatamente daquilo que é preconceituoso. Porque a base do preconceito é o ódio. E toda vez que nós odiamos, nós nos prendemos ao objeto, à situação, à pessoa a qual nós dirigimos o ódio. Por isso a necessidade de perdoar, de amar. Jesus fala em perdão no Novo Testamento mais de 400 vezes. Lição de casa para hoje. Você chega em casa e pode pegar o Novo Testamento e ler ele inteiro. É tão simples quanto. Você vai achar lá mais de 400 vezes a indicação de perdoar. Todos esses aspectos são novidades? Não. Teve um cidadão que passou há 3.200 anos atrás, ou seja, 1.200 anos antes de Jesus, e fez o quê? Trouxe exatamente o primeiro código de reformulação interior, de reforma íntima, usando, no entanto, a imagem forte de Deus, que foram os 10 mandamentos. Né? A base dos 10 mandamentos é exatamente o primeiro código de reforma íntima que se trouxe para o indivíduo aqui reencarnado, que Jesus fez o quê? Sintetizou tudo no ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós aproveitamos a oportunidade e trouxemos um pequeno filme que é daquele pessoal, os Amigos da Luz, daquele canal Amigos da Luz, que vai falar exatamente da proposta de reformulação. Tem mais ou menos uma duração de 1 minuto e pouco, mas trata exatamente dos aspectos de uma proposta de reformulação. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora. Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. Isso é uma reforma íntima. Íntima? É. A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas eu não tenho, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo.
Ah, mas é só uma demora na fachada, se quiser. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? Você olha como é que fica por dentro. Mas nem com souvenir. Genial, né? Esse pessoal é genial. E o que é uma verdade, né? A reforma, ele diz assim, vocês não é reformar tudo, mas sem intimidades. E na realidade nós deixamos aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas, uma frase que o autor é desconhecido, mas é interessante para as nossas reflexões durante a nossa semana ou até o nosso próximo encontro, que na realidade é essa aqui. A mudança que você quer está na decisão que você não toma. Muita paz a todos.